Iniciando mais uma arguição da noite, chamo para compor a mesa o candidato Gabriel, passo a palavra para o examinador João Pedro. Boa noite, senhor Gabriel, tudo bem? Boa noite, excelência, tudo bem? Podemos começar? Afirmativo. Qual o gentílico ou adjetivo pátrio de quem nasce em Santa Catarina? Excelência, eu não me recordo no momento. Qual frase está correta? Vamos nos ver ou vamos se ver? Excelência, a frase correta é a primeira. Vamos nos ver. Terceira e última pergunta. Qual a diferença entre afim junto e afim separado, o A separado? Afim separado indica uma finalidade. Ao passo que afim junto... Eu também não me recordo, desculpa. Satisfeito, candidato? Passo a palavra para o próximo examinador. Boa noite, senhor Gabriel. Boa noite, excelência. Você é o seu examinador da disciplina de Direito, tudo bem? Ótimo. Vamos lá. Primeira pergunta. Segundo o Código de Processo Penal, a autoridade policial pode instaurar de ofício inquérito policial em crime de ação privada? Excelência, a resposta é negativa. O Código de Processo Penal diz expressamente que em crimes de ação privada é necessário a queixa-crime, né? Queixa-crime no inquérito policial? Segunda pergunta. A eliminação da vida do recém-nascido sob influência do estado puerperal constitui qual crime? Excelência, esse crime é o crime de infanticídio. Terceira pergunta. Os direitos civis e políticos fazem parte de qual geração de direitos humanos? Só um momento, excelência. Excelência, trata-se da primeira geração de direitos humanos. Satisfeito? Muito obrigado. Obrigado. Boa noite, candidato. Boa noite, excelência. O senhor está preparado? Afirmativa. Quer tomar uma água? Não. Ok. Perfeito. Então, criminologia. Segundo a doutrina, qual é o controle social mais eficaz? Excelência, eu creio que seja o controle social no que diz respeito à prevenção primária, quando há uma política criminal voltada a prevenir o crime na sua forma mais inicial, digamos assim, antes que ele aconteça, efetivamente. Segunda pergunta. Qual vertente criminológica é chamada de ecologia criminal? Excelência, essa vertente é a Escola de Chicago. Terceira pergunta. Explique a teoria da associação diferencial. Excelência, essa teoria, ela explica os crimes de colarinho branco, justamente por entender que o crime ele pode ser apreendido num contexto social e que ele não necessariamente vai estar relacionado sempre a uma razão primária, como seria a pobreza, por exemplo. Então, seria isso, no geral.
Certo, estou satisfeito. Passo a palavra para o João Pedro. E aí, Gabriel, boa noite. Acho que é a primeira vez que você está fazendo, né? Uhum. Então não se preocupa. Tá aqui para aprender mesmo. Mas assim, você tem bastante. Vou ser bem sincero com você nos apontamentos. Tem bastante coisa a corrigir, tá? Uhum. E muita coisa a treinar, tá? Você tá com bastante insegurança, demonstra claramente. E alguns caguetes de linguagem. E, tipo assim, os caguetes de linguagem eu acho que é a coisa mais difícil de superar, porque eu que treinei muito tempo para apavorar, eu tenho isso até hoje, e muitos ainda, sabe? Você pode ver que às vezes eu tô falando, eu fico, tá? Tipo assim, entendeu? Mas aqui você tá para aprender e a hora de errar é agora, tá? Então fica tranquilo quanto a isso. Eu acredito que os demais colegas aí, o Fernando e o João, observaram isso também. Uhum. Cara, assim, em relação ao conteúdo, a primeira pergunta que eu te fiz foi uma pergunta decoreba total mesmo, tá? Só que eu trouxe ela porque ela é um gentílico, um adjetivo pátrio muito cobrado, assim. Eu já vi, eu vi aqui também nas arguições simuladas, a galera gostava, porque, tipo assim, ele tem duas respostas. Uma é bem previsível, que é catarinense, né? O adjetivo pátrio de Santa Catarina é catarinense. E a segunda, ela é muito atípica, sabe? Só que ela é muito fácil de você gravar. Então, grave aí, é barriga verde. Ela é muito estranha, sabe? Cara, E você não vai esquecer mais, sabe? É catarinense ou barriga verde. adorei. Ambas estão corretas, tá bom? Tá A ótimo. segunda pergunta você acertou. Você falou vamos nos ver, e realmente é vamos nos ver mesmo, tá? E a segunda, a terceira e última pergunta, eu te daria um meio certo, Uhum. porque você sabe que existe diferença, você respondeu a diferença correta de afim separado, que traz a ideia de finalidade com o fim de, né? Aí afim junto você não lembrou, tá? Afim junto remete à ideia de afinidade, tá? Você lembra, por exemplo, do crime, da lei de drogas, tráfico de drogas e afins, tá? Aí, ou seja, afins, lá no verbo núcleo do tipo, no artigo, tá afins juntos. É porque é a afinidade de droga também, não é só a droga em si, tá? Pode ser a semente, pode ser a apetrecho para produção. Então, o afim junto é vinculado à afinidade, tá? No mais, cara, é isso que eu já te falei, tá? Treinar, adquirir confiança e o meu apontamento que eu tenho que te fazer é esse, tá? Tô sendo bem sincero. Parabéns aí por estar treinando. Obrigado, João. Obrigado mesmo. Valeu. E aí, Gabriel, eu repito o que o João Pedro falou, no que tem a postura, mas é isso que é o que você vai conseguir com o tempo, Sim. tá bom? Aqui é só acostumando mesmo a fazer a versão que você vai adquirindo isso daí. Uma hora com relação ao mérito das questões. Tá. Você errou só a primeira, que é aquela que você me falou que era queixa-crime, né? Então, a queixa-crime é a peça inaugural da ação penal, né? Na fase judicial. Eu queria ali o requerimento para abertura do inquérito policial, tá bom? A autoridade policial não pode, mas tá certo no que tange que ela não, na parte que fala que ela não pode, né? Que você falou que não pode instaurar de ofício, mas depende desse requerimento para abertura do IP, tá? Não é queixa-crime, não confunda esses dois. Entendi. Aí na segunda é o crime de infanticídio, sob influência do Estado corporal. E a terceira, direitos civis e políticos, primeira geração de direitos humanos. Tá bom? E daí eu repito os apontamentos do João Pedro também. Valeu. Obrigado, João Ricardo. Vamos lá, Gabriel. Primeira coisa que eu falo para você relação ao nervosismo, realmente dá para ver, mas isso não tem problema, a gente aprende a administrar. Procure disfarçar sorriso, perceba que você dá risada quando tá nervoso, você faz careta, tipo, isso é verdade. Isso não é muito bem visto pela banca, tá? Então... Isso pode, o Fernando com certeza vai concordar comigo, dá uma impressão de cinismo ou ironia, não dá mesmo, Fernando? Sim. Pra gente que tá perguntando, Sim. assim, porque eu tava perguntando e às vezes você expressava uma cara de sorriso mesmo, de risada, implícita, sabe? Uhum.
e dá, tipo assim, eu sei que você não tá fazendo por mal, mas você Sim, transmite a ideia de um certo cinismo, sabe? Como sim. se você estivesse dando risada da minha pergunta, entendeu? Aham, Mas cara, a hora pra treinar é agora, entendeu? perfeito. É hora de corrigir agora mesmo. Então é isso basicamente. Desculpa te cortar Daí, aí, Fernando. tranquilo. Daí eu perguntei para você é, controle social. Controle social, eu esperava que você falasse controle social informal, tá bom? Tem o formal e o informal, né? Sim, sim, O sim. informal ele é composto dos núcleos da sociedade mesmo, como família, trabalho, amigos, né? São grupos não estritamente formados, né? Formalizados, mas que eles Uhum, agregam valores aos indivíduos para que eles resolvam seus próprios conflitos sociais, tá bom? De certa uhum, forma, pode se encaixar a prevenção primária? Sim, mas a prevenção primária ainda tem uma ponta ali de algo mais formal, né? De um Estado sim, mais sim. presente, como fornecendo educação. E muitas vezes o simples fato de uma pessoa ir à escola e ter o convívio em classe com outros alunos, ela aprende a superar os próprios desafios da vivência em sociedade, né? Do que uma pessoa Uhum, reclusa que não teve convívio em sociedade e depois vai para o mercado de trabalho, acaba tendo frustrações, enfim. É mais essa questão, controle social informal, tá bom? uhum. Entendi agora. Depois eu perguntei para você da ecologia criminal, é a escola de Chicago realmente, que né, com a crescente expansão da cidade de Chicago, com a especulação imobiliária da época, né, com a questão das construções e tudo mais, vieram muitos imigrantes e é como se fosse um ecossistema mesmo, desequilibrou aquele ecossistema. Então, por isso que é chamado de ecologia criminal. Uhum, Perfeito sua resposta. Depois eu perguntei para você associação diferencial. O que acontece? O Sutherland, ele falava tanto da cifra dourada, né, os crimes de colarinho branco, quanto do aprendizado, né? Não necessariamente uma coisa leva a outra, né, mas sim, sim. ele observou É o que exemplo mais forte que a gente lembra, né? porque você trouxe assim, é uma teoria criada para explicar os crimes de colarinho branco, né? Os crimes Uhum, dourados, mas não necessariamente. A associação diferencial diz que o crime, não só o crime, né? Por que tem esse nome de associação diferencial? Porque a pessoa faz uma associação com algo que não é, que é diferente, né? Por isso que é associação diferencial. Então a pessoa vai aprendendo, né? Ela rompe com vários paradigmas que existiam antes. Inclusive essa teoria ela foi desenvolvida por Sutherland por não concordar totalmente com as teorias da escola de Chicago, tá? Então daí traz essa questão do colarinho branco, porque esses crimes de alto escalão, né? Os crimes uhum. mais de cifra dourada, são crimes que precisam de um aprendizado, né? Por isso que elas se relacionam, mas elas não necessariamente são a mesma coisa e uma também não serve estritamente para explicar a outra, tá bom? Entendi. Você pode ter uma Perfeito. associação diferencial, por exemplo, para aplicar um golpe de estelionato em alguém, mas isso não é um Uhum. crime de colarinho branco. É Tá? mais relacionada à aprendizagem do crime, né? E à quebra de paradigmas, Isso. como tu falou. Um exemplo que eu posso te dar também eclodiu bastante o crime de sequestro, extorsão mediante sequestro na década de 90 aqui em São Paulo, com as quadrilhas, acho que é chilenas, né? As quadrilhas chilenas. Inclusive tem um documentário do DAS, que é da Divisão de Sequestro de São Paulo. Esse documentário tinha no Netflix, eu não sei se tem ainda, mas tem no YouTube. É um documentário de 1 hora e meia. Lá é um exemplo típico de associação diferencial, porque chegaram essas quadrilhas aqui no Brasil e entrando no sistema penitenciário, as pessoas, né, a população penitenciária aprendeu como realizar esse tipo de crime. Então, é um exemplo de associação diferencial que não tem nada a ver com o crime de colarinho branco, Perfeito. tá bom? E foi Show. muito bem na sua banca, parabéns. Obrigado, pessoal. Valeu mesmo pela oportunidade. Imagina.